Os 100 anos do rádio no Brasil. E agora vamos falar sobre a cobertura da guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio teve participação central, e tanto para as estratégias operacionais nas frentes de batalha, quanto na propaganda relativa ao conflito. Aí que o pessoal não saía do rádio, né? Não saía, digamos, da frente do rádio. Vamos com essas informações. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio, um recurso de comunicação então bastante jovem, teve participação central, tanto para as estratégias operacionais nas frentes de batalha, quanto na propaganda relativa ao conflito. João Batista de Abreu, professor radialista e pesquisador de rádio. Os alemães, quando começaram, a Rádio Berlim, ela transmitia todo dia para a América do Sul. E transmitia em alemão para atingir as populações de origem germânica, sobretudo no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Chile, na Argentina, no Uruguai. A ideia do Terceiro Reich, ela pensava não apenas na expansão da Alemanha na Europa, mas também a expansão da Alemanha na América. E essas transmissões começaram bem antes da Segunda Guerra Mundial. Na época, você podia pegar um aparelho receptor de rádio e fazer pequenas mudanças e transformá-lo em aparelho emissor, poderia transmitir. Isso gerava uma insegurança muito grande, sobretudo em relação aos imigrantes dos países do eixo. As cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tinham um grande contingente de alemães e italianos, essas pessoas sofreram muito com preconceito. A polícia confiscava os aparelhos de rádio desses cidadãos imigrantes ou cidadãos alemães e italianos, mesmo que eles fossem pessoas sem envolvimento político. Era preciso produzir conteúdo radiofônico favorável aos aliados, que fizesse frente às irradiações dos países do eixo. Os Estados Unidos também começaram a ter transmissões que ultrapassaram as transmissões tanto da BBC quanto da Rádio Berlim. Um projeto financiado pelas empresas norte-americanas, elas tinham incentivo fiscal, e era coordenado pelo Rockefeller. Chegaram a permitir 13 horas de programação em português, em espanhol, por dia para o Brasil, inclusive programas radiodramatizados. Armando Siqueira, pesquisador. Nesse período ainda não tinha televisão e as radionovelas começaram a tratar os elementos do eixo, né, os italianos e alemães, né, como quinta coluna, como responsáveis por espionagem, como os responsáveis pela degradação moral, econômica e política do Brasil. E os americanos, né, os brasileiros e americanos eram tidos como heróis, né, os salvadores da pátria. Isso tudo faz parte, né, do imaginário desse período. Bom, eu já vou embora, querida. Adeus, Heitor. E não fique preocupada porque nada acontecerá, viu? Francis Hallowell, um engenheiro e radialista brasileiro de ascendência britânica, foi correspondente do Serviço Brasileiro da Emissora de Rádio durante a Segunda Guerra Mundial e acompanhou os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. João Batista de Abreu. Foi um trabalho muito marcante, muito importante, o trabalho do Francis Hallowell, que era conhecido como Chico da BBC, né? Tinha um programa que ele fazia, que era muito interessante, que era o Hora do Rancho. Esse programa constava da leitura de cartas dos familiares dos pracinhas. Elas eram gravadas, ia para Londres, era mixado e depois é que era apresentado. Isso tudo por ondas curtas. Esse programa tinha uma audiência considerável, né? E era um elo afetivo, né, entre os soldados e as suas famílias. Além das transmissões sobre a guerra, ele fazia um programa infanto-juvenil e criou um personagem, era o Fred Pearson, eu acho que era Pearson, falando sobre a guerra. Um dos episódios é um sujeito inglês que pega um aviãozinho, um monomotor, atravessa o Canal da Mancha e chega atrás das linhas inimigas e ouve um discurso do Hitler. Neste período, o Brasil, e em especial a região Nordeste, tornou-se um importante aliado na proteção do Atlântico Sul. Mas apenas a defesa territorial não bastava.
O rádio ajudou também a criar uma imagem negativa do eixo e a consolidar o American Way of Life como paradigma a ser seguido. Armando Siqueira. Algumas músicas de compositores italianos e alemães, como é o caso do Richard Wagner, são tiradas da programação e são proibidos de tocar, né? E, em compensação, você vai ver um aumento de programas de jazz, de músicas da Broadway, programas com muitas músicas tocadas no idioma inglês. O rádio também foi muito usado para espionagem, estações clandestinas, e a Rádio Clube não ficou de fora disso aí. A Rádio Berlim tentava enviar radiações, programas da Alemanha para a população recifense. A NBC fez programas em conjunto com a Rádio Clube. A BBC de Londres também transmitia para Recife. Alô, alô, repórter Aço, alô? Nessa época, o rádio era uma das principais fontes de informação. Tanto que a população só acreditou no fim da guerra quando a notícia foi dada pelo repórter Esso, que foi a principal síntese noticiosa do rádio brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Muito bem, falamos um pouco então do rádio, a importância do rádio na Segunda Guerra Mundial, né? Você verificou aí um pouco dessas informações. São 9h57, vamos mandando um abraço também para o Luiz